Bem-vindos a mais um episódio do TheCast. Eu sou o Duca Neves. Eu sou a Thaís Neves e esse é o nosso podcast. Muito bem. Hoje o episódio é bem interessante e ele faz muito sentido para quem trabalha principalmente com lançamento de produtos, né? Também? Também. Tudo, geral, na verdade, tudo. Geral. Está envolvido com marketing. Isso, que é o storytelling. Então, o que a gente pode falar de início, para quem não sabe o que é storytelling, qual a importância disso, o que é principalmente, né? E qual a importância do storytelling hoje no digital. O storytelling, ele é uma ferramenta estratégica de você criar uma boa história, né? O próprio nome em inglês traduzindo contando histórias, né? Então, é a forma de você contar uma história estrategicamente, de você poder criar um conteúdo que faça conexões, né, e possa atingir ou alcançar aquilo que você almeja do teu público. Isso falando para marketing em si, né? Você poder alcançar, eu quero vender tal produto, eu quero informar sobre a minha marca, eu vou criar uma história para que essa história fique fixa na mente do meu consumidor, do meu público, e essa história faça sentido para ele. É uma forma de comunicação também, né, o storytelling. É você poder contar a melhor história e se comunicar com o seu público. E nisso a gente vê um público que realmente aprendeu a contar histórias. Isso é uma aula que o Paulo Cuenca dá. Ele fala sobre de Jesus às blogueiras. A arte de saber contar histórias. E aí ele gera essa conexão, né? Que Jesus, ele contou boas histórias. Enfim, né? Ele falando no entendimento dele, né? Paulo Cuenca falando no entendimento dele. Mas Jesus, ele não foi somente um contador de histórias, né? Não estamos falando biblicamente, né, disso, né? Mas Jesus, ele veio e ele trouxe todo um contexto, e ele trouxe uma verdade, e as pessoas defendem aquela verdade até hoje com sangue, né? Então, olha o poder, né, no caso de Jesus, uma verdade. Mas hoje, trazendo para o contexto das blogueiras, contadoras de histórias. Ninguém começou com 1 milhão de seguidores, né? A maioria delas foi ali mostrando aos poucos a sua rotina, o seu dia a dia, seu lifestyle. Elas vieram contando para nós como que foi a trajetória, elas foram levando o público a crescer com elas, né? Eu lembro muito da Carol Cantelli, que ela começou a publicar mais conteúdos, e ela trabalhava ela é arquiteta, ela trabalhava numa material de construção. E aí ela começou a produzir conteúdo, e aí ela levou um xingão do irmão dela. Você tá pensando que você é o quê? Que você é blogueira, que você é isso, que você é aquilo. 800 mil seguidores depois. Está muito bem, obrigada. E ela levou o público dela a crescer com ela. Quando tudo era mato no marketing digital. Ela era uma das pessoas que estavam ali crescendo, produzindo conteúdo, né, ensinando outras pessoas a estarem também nas redes, né? E aí ela também foi vendendo os cursos disso e tudo mais. Então, muito interessante como a história dela ali de menina ganhava, ela conta que ela ganhava R$ 2.500 no material de construção, tinha reprovado no TCC de arquitetura dela, a ponto de ser arquiteta da casa do Thiago Nigro, né? Ela foi uma das pessoas que ajudou ali a projetar dos vários, né? Foi uma das pessoas que estava ali. Então, olha que interessante, né? A contação de histórias, né? Quantas coisas foram somando a história dela. E, claro, ela trazia isso com maestria também quando ela lançava os seus produtos. Então, hoje, uma pessoa normal, comum, que está se posicionando, né? Como ela pode usar essa ferramenta para ela também crescer no meio digital, nas redes? O que você acha? Bem, a principal forma é você, primeiro, entender muito bem o teu propósito, aquilo que você quer fazer, e entender o seu público.
para daí você começar a criar uma estratégia e um storytelling para se conectar com o seu público. E uma das ferramentas que muito se usa para contar histórias, para desenvolver um bom storytelling, que é a mais famosa de todos e é usada pela Disney, usada por tudo quanto é tipo de empresa cinematográfica e tudo mais, é o conto do herói, né? Você contar uma jornada. Então, a jornada do herói. Então, no caso da Carol Cantelli, né? O que foi muito interessante dela, ela contou a jornada do herói dela saindo lá de uma estudante universitária que reprovou no TCC, né? Isso fez com que um grande público que gosta dessa parte de arquitetura se conectasse com ela. Não, nem só isso. Todo mundo que reprova no TCC, né, porque tem gente que reprova no TCC. Sim, ou principalmente assim, pessoas Acontece. assim, eu não sei, porque o grande caso dela foi ela não se tornar uma grande arquiteta. Ela se tornar uma grande influenciadora. Exatamente. Então, ela teve uma jogada que ela chamava todo mundo de vizinho. Isso. Ela chamava todo mundo na rede social de vizinho. E aquilo era um grande projeto arquitetônico. Olha que interessante. Então foi isso que foi trazendo as pessoas, as conexões, né? Foi gerando as conexões com essas pessoas e foi principalmente mostrando que eu sou igual a você. Eu reprovei no TCC, eu também tentei a faculdade, não deu certo. E juntou principalmente um público que estava meio que sem propósito. E quem aqui, né, na vida se sente assim, chega um momento, principalmente perto ali, entre fazer uma faculdade e depois quando você se forma, tipo, é isso que eu quero fazer da minha vida? Então ela trouxe esse público para próximo dela e ela foi contando daí a jornada da evolução dela, ela foi mostrando os resultados da evolução dela, do quanto ela conseguiu crescer com aquilo que ela faz. Então uma das grandes, assim, se você principalmente é um profissional, não está vendendo um produto específico, mas um serviço, algo assim, é você contar a tua jornada. É você aproveitar as redes sociais, né, criar conteúdos que mostrem um pouco da tua jornada, ou se você quer falar do teu produto, mostrar coisas referentes ao seu produto que se história, conectam, né, por trás. Se conectam com as pessoas. Sempre mostrando também o porquê, né? Então, para você que quer iniciar, você que está iniciando, você que está na jornada, qual é o sentido, né? Qual o porquê por trás daquilo que você está fazendo, né? Hoje a gente está aqui produzindo pouco ainda conteúdo, sim, mas nos aguardem, tá? Mas esses são os primeiros episódios de uma jornada que eu já determinei 2 anos, pelo menos, bem massivos e intensos, que vão nos gerar resultados futuros. Porque há 2 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com o marketing digital, se a gente tivesse posicionado, talvez a gente estivesse muito à frente hoje. Mas não. Então, a gente iniciou. Então, essa é a nossa história. Estamos iniciando 2 anos e meio, quase 3 anos depois de ter adquirido muita experiência. O propósito de nós estarmos dentro do digital é trazer pessoas para entender, para trabalhar também, né, com o digital, porque essa é uma das ferramentas que vai nos conectar com outras pessoas, com outros negócios. Lembrando que digital, né, estar nas redes sociais não é apenas blogueiragem, porque hoje blogueiragem também é uma coisa boa, tá, gente? Negócios. Então, qual é o motivo da gente estar no digital? Negócios. Exato. Conhecer novas pessoas, porque eu conheci através do digital muitas pessoas e mudaram a nossa trajetória. Sim. Então, pessoas que tiveram um storytelling aprovado, né? E pessoas que se conectaram com a gente através do digital, e a gente se conectou com elas e mudou a rota, né? Eu acho interessante isso, que muitas pessoas, não sei por que estamos mudando um pouco do sentido da fala, mas eu estou sentindo que talvez a gente tenha que falar sobre isso, porque isso vai fazer sentido para algumas pessoas. Que muitas vezes as pessoas, elas querem se conectar com alguém grande, elas querem estar perto de pessoas que tiveram muitos resultados, porém elas não trabalham nelas próprias, né? No nosso caso, por exemplo, a gente quer conectar com pessoas grandes, mas a gente não trabalhou o nosso conteúdo, a gente não entregou o que a gente sabe, o que a gente poderia ter ajudado outras pessoas né, nessa jornada, a gente não fez. Aí eu não vou conseguir me conectar com pessoas grandes.
Eu anotei na minha frase, uma frase, eu perguntei uma vez, a gente estava em Canoinhas, ao storytelling. A gente morava ainda em Canoinhas, a gente estava na igreja. E naquele final de semana, era o pastor Leandro Barreto que estava pregando. E quem é de Canoinhas lembra, quem conhece o pastor Leandro Barreto, super famoso, vai associar isso aí também. E aí foi um culto tão top, tão incrível, né? Poder de Deus, foi assim um momento bem, bem chaba, né? E aí eu tava lá atrás no Data Show e o pastor terminou de pregar e aí foi lá pra trás. E aí eu perguntei pra ele, pastor, como que faz pra andar com caras como você, né? Tipo, a pergunta. Enfim, aí ele só olhou pra mim e disse, como que é a frase? Vai andando. Não, aqueles que estão indo pro mesmo caminho se encontram durante a jornada. Então eu achei tão interessante, até anotei no meu caderninho, quando a gente já estava no F-Hop, que aí o F-Hop foi esse lugar para nós de estar outras conexões, conhecer novas pessoas. Caminho, e aí andar com outras pessoas na jornada. E aí naquele caderninho que eu postei esses dias nos stories, algumas pessoas não vão saber do que se trata, mas foram algumas palavras proféticas que eu anotei naquele caderno e eu abri ele esses dias e aquelas palavras falavam. E eu não vou chorar, porque esse podcast não é de choro. E aquelas palavras falavam do tempo que eu tô vivendo hoje, que a gente tá vivendo hoje. 5 anos depois, né? 4 anos depois. Então aquilo foi muito impactante. E no começo daquele caderninho tava essa frase. Aqueles que estão indo pro mesmo para um mesmo destino, né? Mesmo destino, mesmo propósito. Se encontram durante a jornada. Então, aqui foi uma demonstração grátis aí do que é um storytelling. Exatamente isso. Então, esse é o motivo pelo qual hoje estamos, né, no digital. Porque nós queremos contar uma história do porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo aqui. Nosso objetivo no digital é negócios, é conectar com pessoas para cumprir um propósito maior. Para nós, está muito linkado ao propósito de Deus, né? Debaixo da terra. Sobre a terra. E na caminhada aqui com a gente, vendo os episódios, vocês vão descobrindo aos poucos esse propósito, né? Deixar um pouco pra depois. E aí você faz um suspense. Essa é a estratégia do storytelling. Você quase que não conta. Mas só os últimos detalhes a respeito do storytelling. Hoje, o que mais funciona, né, como a gente falou aqui, é a questão de você criar historinhas. Então, por que a tua ferramenta no Instagram se chama... mentira, né? Se chama Stories, né? Porque são pequenas histórias, ou são várias histórias. Então, a melhor ferramenta que você tem para criar, chamar o teu público para interagir com você, conhecer um pouco mais daquilo que você está fazendo, dentro dos stories. Pessoas, né? Se você usar aquilo de uma forma estratégica, você consegue conectar com as suas pessoas, conseguem trazer atenção para um post teu, então você consegue fazer muita coisa através da... E agora falando sobre storytelling para produtos, para marcas, você acha que elas funcionam, que as marcas trabalham bem, que... Sim. Como que se dá essa relação aí? Sim, totalmente. Produto em si, a gente pode ver um grande exemplo, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola sempre foi uma boa criadora de histórias, seja nas suas propagandas, seja no seu produto. Então, 2 detalhes que eu vejo, que eu lembro a respeito da Coca-Cola. Uma deles que está dentro do storytelling deles total é o mistério. A questão da fórmula da Coca. Do segredo. Qual que é a fórmula da Coca? Digita então, essa história ela foi tão difundida. Hoje, muitas pessoas falam que ela é uma mentira, que foi, digamos, algo que foi inventado para criar essa sensação no público. Mas ela é uma história muito bem contada. Mas é uma né? história que foi tão bem contada que mesmo as pessoas hoje afirmando isso, você não sabe se realmente existiu um segredo no passado e hoje talvez não existe mais, ou se não, se foi tudo inventado para atrair o público. E outra que é a principal é a questão do Natal, né? A questão da Coca, usando a figura do Papai Noel, criando toda aquela história com o público, com a infância, com o período ali de Natal, usando a festa para atrair a atenção para a marca.
Então, isso chamou muita atenção, uma história que foi muito bem contada, foi vivida em todos os países, né? E isso fez uma conexão enorme com o público e difundir o produto dela. Então, você saber usar elementos do teu produto, coisas que são detalhes especiais do seu produto, segredos, né? Ou até mesmo usar digamos, se o teu produto é totalmente voltado para um dia específico do ano, uma comemoração, fazer essa conexão ou tentar trazer elementos que associem ao seu produto, nossa, você vai conseguir pode criar N estratégias e N histórias para poder se conectar com o seu público e difundir ainda mais o teu produto, né, a tua marca. E principalmente, como a gente usou aqui, falou dos stories, falando das redes sociais, falando dessas historinhas, saber conectar todas as redes que você está envolvido, que o teu produto está sendo divulgado, contar boas histórias para que elas se conectem e façam sentido para que ele venha desejar por ele, né? Desejar esse produto. Então, storytelling, pessoal, funciona com tudo, né? Funciona com produto digital, funciona com posicionamento, funciona com produto físico, com marca. N coisas. Com tudo. Né? E a forma de você divulgar aí é através aí das redes, né? Então, aproveita esse espaço. Quer ver uma coisa que esses dias eu estava pensando? As pessoas falam assim, nossa, mas eu vou fazer story e ninguém vai ver. E aí a pessoa tem uma visualização de 50 pessoas. 100 pessoas viram os stories dela. Você fala com 50 pessoas todo dia, você fala com 100 pessoas, você fala com 200, 500, que tem gente que acha ruim, né? Você fala com toda essa quantidade de gente, você dá aula para toda essa quantidade de gente todo santo dia? Não. Então, aproveita e tem 50, 100, 500, 1000, sei lá quantas pessoas que estão te vendo ali. Mesmo que no início sejam 10, 20, né? Seja tão pouquinho. Mas são 10, você não fala com 10 pessoas todo dia, a não ser que você trabalhe na rua fazendo censo. Não, você não fala com toda essa quantidade de gente. Agora, quando você fala nos teus stories e tem 50 pessoas, tem 100, tem 200 pessoas te vendo, gente, isso é muito interessante. Sim. Isso é muito interessante. Então, uma boa história pode conectar ainda mais pessoas, né? Ou essas pessoas, essas 50, 100, ser tão de qualidade, tão engajadas, que elas vão comprar de você. Né, que elas vão comprar o teu produto, se for no caso um produto, né, ou se estiver vendendo um serviço, coisa do tipo. Exatamente. É muito interessante. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do TheCast. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais a respeito, eu vou pedir, usa os comentários aí, manda perguntas, quiser elogiar, quiser criticar, quiser compartilhar o que você achou também, o que foi interessante. Coloca pontos aí do que você achou interessante desse conteúdo. E, claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta, né? Ativa as notificações. Ativa as notificações para não esquecer. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.